Olá, meu nome é Alessandro Ferreira e vamos nessa maravilha, nesse canal de estudo da web que é o Comboist. Venha comigo para entendermos um pouco sobre o tema o Homem de Ferro ou as pessoas de armaduras do período feudal. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like. E divulgue essa ideia, porque estamos começando mais um combo. Curiosidade, mais aula. Neste combo que vamos falar sobre as curiosidades, devemos falar sobre o Homem de Ferro. Mais precisamente sobre homens de ferro. É isso aí. Porque no período medieval existiram pessoas, não é? Pessoas que vestiam armaduras em batalhas bem épicas por moral, por riqueza e por prestígio. Também a gente tem que falar que era por conquistas de territórios. Essas pessoas que vestiam essas armaduras eram chamados, né, de cavaleiros medievais. E eles vestiam essas armaduras muito antes vestiram essas armaduras muito antes do Stan Lee pensar no Tony Stark, muito antes do Tony Stark sair do desenho para virar uma realidade nas telonas. Muito antes existiam pessoas que travavam batalhas por dinheiro, por riquezas e por conquista de território, na maioria das vezes. E qual seria a comparação entre o Homem de Ferro atual ou entre os cavaleiros medievais? Tanto o Homem de Ferro atual quanto os cavaleiros medievais eram pessoas da elite da época, não é? O Tony Stark nem precisa falar. O Tony Stark ele tem uma grande empresa de armas, ele fatura rios de dinheiro com isso. E no período medieval não era diferente, né? Os chamados cavaleiros medievais eram chamados nobres medievais. E esses nobres medievais também possuíam a alta tecnologia em batalhas da época. Por quê? Na época que nós estamos falando, você tem uma boa e duradoura espada de metal, você ter um metal que recobre o seu corpo e você ter o escudo de metal para poder te proteger de flechas ou de espadas no campo de batalha, era a alta tecnologia. Assim a gente fecha a parte do combo de curiosidades. Nós vamos agora para a parte do combo relacionada à aula. Nessa aula nós vamos trazer algumas informações sobre o que era o período medieval, o que eram os feudos, né, na época, quais eram as classes sociais existentes na Idade Média. Qual era a função de cada classe social nesse período? E o que era a relação social de suzerania e vassalagem? E para finalizar, vamos trazer um pouco sobre a informação de como eram as cerimônias de homenagem e investidura no período
vamos responder a pergunta anterior, que era o que era o período medieval? O período medieval pode ser explicado como um período que está entre o final da Idade Clássica, ou declínio, que culmina, né, com o declínio do Império Romano e a chegada dos povos bárbaros, e vai até o período da Idade Moderna, que é o momento em que se estabelece as monarquias absolutistas, se estabelece novos padrões econômicos e culturais, além das chamadas grandes navegações. Dizem alguns historiadores, né, que o período da Idade Feudal ele está entre o século IX até o século XII da era cristã. É o período em que a cultura bárbara germânica e a cultura romana já se fundiram, já se uniram e produziram uma nova cultura, né? Um novo padrão cultural. E essas pessoas que vivem nesse período, elas estão dentro dos chamados feudos. Já os feudos eram a célula base do período medieval. Eram grandes propriedades de terra, onde em cada propriedade de terra você tinha o seu chefe, o seu líder, chamado o senhor feudal. Então entenda, se você tem várias grandes propriedades de terra e cada propriedade de terra tem o seu chefe, o seu líder, que era o senhor feudal, o poder político nessa época não era unido, era um poder fragmentado, descentralizado. Além disso, o feudo poderia ser também um benefício. O que era um benefício? Pode ser alguma coisa concedida a alguém. Geralmente era um benefício concedido de um nobre para um outro nobre. Por exemplo, o senhor feudal tinha lá nas suas terras uma ponte onde os seus servos a cada dia atravessar e poder fazer as suas atividades. O senhor feudal poderia conceder a um outro nobre, né, a posse uma posse daquela ponte. E esse nobre que herdava, não herdava só o nobre, né? Herdava o nobre, a família dele, então você tinha toda essa relação. A primeira classe social que nós podemos estar falando era a classe dos senhores feudais. E em segundo lugar, você tinha os padres da Igreja Católica, os bispos, que era chamado o clero medieval. Você tinha os cavaleiros, que estava abaixo do clero, que era uma classe de nobres. E você tinha abaixo dos cavaleiros os chamados servos medievais. E servo não é igual a escravo. O servo tinha um direito, o direito de permanecer ligado à terra. Os escravos não têm direito. E avançando um pouco mais, falando sobre a função de cada um deles, existe uma frase que fala, né? Neste período, alguns guerreiam, outros oram e ainda outros trabalham. Qual era a classe guerreira dessa época? Era a classe dos senhores feudais junto com os cavaleiros medievais. A classe que orava eram os padres da Igreja Católica e a classe que trabalhava eram os servos. E qual era a relação que unia senhor feudal e o cavaleiro nessa época, né? Os cavaleiros
nessa época? Era a relação de suzerania e vassalagem. O suzerano, geralmente, é um nobre que doa um feudo, que doa um benefício a outro nobre. E o vassalo é aquele que recebe o benefício. A partir dessa relação é que vão sendo construídos os exércitos dessa época. Tanto suzerano quanto vassalo possuem direitos e deveres em relação um ao outro. Vamos falar agora sobre as cerimônias medievais. Vamos primeiro comentar sobre a homenagem. A homenagem geralmente era realizado para consolidar a transmissão de um feudo do suzerano para o vassalo. Além disso, você tinha a outra cerimônia chamada de investidura feudal. A investidura poderia ocorrer tanto entre senhor feudal e cavaleiro, quanto entre senhor feudal e o seu filho que vai herdar o feudo. E esse cavaleiro ou filho do seu feudal ajoelhava-se, o senhor feudal pegava a sua espada e batia levemente no ombro desse seu filho ou cavaleiro, e num ato de transmitir toda a sua força para que esse filho dele pudesse herdar a força dele, ou que esse cavaleiro pudesse se lembrar da sua obrigação de protegê-lo, esse seu feudal dava-lhe um tapa no rosto. Com esta informação, nós fechamos o nosso combo Curiosidade mais aula sobre o tema Os Homens de Ferro ou os Cavaleiros Medievais.